CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital e está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui com todos vocês, já agradecendo a presença de vocês aqui no nosso programa Linha de Frente, patrocinado aqui pelo CT Segurança, essa plataforma maravilhosa que tem feito um grande trabalho no segmento de segurança, trazendo gente para entrevistar em vários veículos, né? E eu sou um dos contemplados aqui todas as quartas-feiras, com essa chance de, nesse programa Linha de Frente, ter pessoas aqui especiais, pessoas que têm uma trajetória bacana, pessoas que têm algo para compartilhar com a gente, algo inspirador. E hoje eu tenho a grande alegria de estar aqui com um grande profissional, um grande amigo, um parceiro de viagem, um parceiro de muitas horas, um parceiro de tênis, só não é o parceiro de luta, que eu vou falar depois, né? Embora a gente nunca tenha jogado tênis junto, mas eu sei que o Calef, ele é um grande cara. Com vocês hoje aqui no Linha de Frente, Gustavo Calef. Calef, antes de eu falar um pouco de você, lendo o seu currículo aqui, eu queria que você desse uma boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando aqui no programa, meus amigos, meus colegas de trabalho, seus amigos, sua família. Então, a palavra está contigo para o boa noite. Então, primeiramente, cara, muito obrigado pelo convite. Eu te confesso que é uma honra inenarrável, cara, poder estar contigo nesse programa e não é encher, não é ficar jogando confete, não, cara. Realmente uma honra, tu sabe o respeito que eu tenho por ti, a amizade que eu tenho por ti. E uma boa noite a todos. Espero que a gente consiga entregar um pouquinho aí do que a gente já passou e conseguir transmitir isso de uma forma clara, que as pessoas consigam entender, né? E vou te fazer um convite, cara. Eu gostaria da gente fazer esse bate-papo fingindo que está só nós dois. Esquece todo mundo, vamos falar abertamente, porque é isso que eu acho que é bacana, pelo nosso grau de amizade, faz tanto tempo que a gente não se junta,
Então vamos bater o nosso papo aqui e se quiserem acompanhar, que acompanhem. Mas eu vou te lembrar que sempre tem as pessoas acompanhando aqui. Eu gosto de saudar essas pessoas que dedicam o espaço da vida delas para estar aqui nos acompanhando nessa conversa, né? Mas aqui, obviamente, isso não vai atrapalhar essa naturalidade com a qual a gente conversa aqui, né? Eu quero dizer para vocês aqui que o Gustavo Calef, ele é do Rio Grande do Sul, né? É uma pessoa, um gaúcho, meu amigo, e eu tenho certeza, gente, fazendo aqui antes até de falar do currículo do Calef, eu quero trazer aqui uma história. Eu fui muitas vezes muito bem recebido no Rio Grande do Sul, já tive com o Calef lá em projetos, enfim. E uma coisa que me impressionou muito, numa solenidade que eu estava junto com ele, foi quando os gaúchos, na abertura, cantaram o hino nacional, como todos cantam, natural isso daí, né? O amor à pátria, etc. Mas fiquei surpreso quando tocou o hino do Rio Grande do Sul, que aí aquele entusiasmo, né? Entusiasmo é uma palavra muito bacana, é um sopro divino. O gaúcho tem uma coisa com relação ao hino do Rio Grande do Sul que me marcou demais. Em todos os eventos que eu vou, que tem o canto do hino, eu né, fico tocado com isso, fico sensibilizado com isso, fico emocionado com isso, e eu tenho certeza que agora, fazendo uma pequena alusão ao hino do Rio Grande do Sul, que sirvam as façanhas de Gustavo Calef como exemplo a toda a pátria, né? Que é um trecho do hino, né? O refrão do hino, que sirvam nossas façanhas de exemplo, né? De referência a toda a pátria, né? É toda a terra, né? Sirvam nossas façanhas de exemplo a toda a terra. Que frase bonita, né? E, aliás, Calef, antes até de começar, isso tem tudo a ver com um projeto que eu estou inserido hoje, que é o Superformance, o símbolo está aqui atrás. E o Superformance tem essa pegada de levar alta performance para pessoas e para empresas, né? Esse é o eixo principal, somos 5 conteudistas e tal, e um dos grandes valores de uma tropa de elite, que é o eixo que eu defendo, tropa de elite, empresa de alta performance, eu faço essa aproximação, é honrar o legado. Honrar o legado é algo muito importante, né? Sempre entendendo a vida como uma corrida de revezamento, né? E aqui, agora, o bastão está na nossa mão e é nosso dever entregar esse bastão para quem nos suceder um dia, ainda mais forte, ainda com o dever cumprido, né? E para que, no fundo, né, ou no final dessa história, as façanhas desses corredores da vida sirvam de exemplo a toda a terra, né? Então, tem tudo a ver o hino, né, do Rio Grande do Sul. E, gente, eu queria falar um pouco do Calef. O Calef, ele é administrador de empresas, ele tem um MBA na Universidade de Comillas de Madrid. Eu não tenho esse MBA, mas já fui dar aula lá no módulo da Comillas. Roberto Costa, meu sócio, meu amigo, também foi professor e foi aluno de Comillas de Madrid. Vários colegas dessa geração tiveram essa chance de fazer esse MBA pela Comillas de Madrid, de altíssimo nível. Foi bem, para mim foi uma coisa muito impactante na minha vida dar um módulo nesse curso de pós-graduação. Ele está nessa área de segurança há mais de 20 anos, ele tem uma empresa chamada Esquadra, é uma empresa de consultoria, né? É óbvio que, por conta dessa trajetória do Calef na segurança, ele é especialista na parte de gerenciamento de crises, é palestrante, ele é articulista, até comentarista muitas vezes é chamado aí por conta do notório saber, né, de estar muito alinhado aí com todos os temas, e não é só da segurança privada. O Calef é também um estudioso da segurança pública, um apoiador da segurança pública, né? É muito bacana esse interesse dele, e por conta disso ele é uma pessoa altamente condecorada aí pela Brigada Militar e pela Polícia Civil. Não vou citar aqui as suas condecorações, senão vou gastar toda a live aqui falando. São muitas, né? Eu tive o Calef por conta também dessa pegada forte, né, de linha de frente na área de segurança. Não perde a chance de estar sempre se autoaperfeiçoando com cursos em vários locais, aqui no Brasil e no exterior, especialista por Israel, num curso de proteção executiva, e fizemos juntos em Israel, eu, o Calef e o Roberto Costa, depois essa história eu vou contar à parte, né? Um curso antiterrorismo um pouquinho antes dos Jogos Olímpicos. Essa história é curiosíssima, daqui a pouco a gente resgata ela aqui para vocês, né? E a parte que vai ser mais legal, que a gente vai deixar mais para o final, mas eu não vou perder a chance de falar agora, é que ele também é um sujeito que está sempre à frente do seu tempo, né? Linha de frente, literalmente, gente, porque criou um aplicativo chamado Bion. Esse eu não vou me atrever aqui a explicar, porque eu quero
que vocês recebam o que é o Bion da parte do seu criador, Gustavo Calef. Portanto, Calef, além do que, como eu disse, né, ele também é tenista amador, mas lutador, tem, né, professor de MMA que você cuida, né? E uma outra coisa que eu queria falar do Calef, que é uma particularidade dele, dentro do serviço de consultoria, ele é muito especializado na área desses eventos, sabe? Grandes eventos, né? Eventos como essas lutas de MMA, né, Calef? E outras coisas mais desses eventos de luta, enfim, é muito a praia dele. Ele é quase que um cara designado de forma quase que exclusiva para cuidar desses eventos aí, com base nas relações do network que ele tem. Então, com vocês aqui, gente, a minha alegria de ter essa figura profissional, esse grande ser humano, generoso, Gustavo Calef. Calef, mais uma vez aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu queria que você compartilhasse agora, depois que eu li essa sua trajetória aqui com base no teu currículo, né, nas tuas marcas registradas. Eu queria que você contasse para quem nos acompanha aqui, e já temos um público nos acompanhando. Como eu disse, alguns já te conhecem, mas outros não. Fala um pouquinho de como foi o Gustavo Calef de criança, como é que você teve essa trajetória e como é que você entrou nesse mundo da segurança. Bom, velho, primeiro, como é bom a gente ter amigo falando da gente, porque o cara fala, né? Porra, que bom, cara, que a gente está com amigos. Mas, primeiro, vamos contar um pouquinho mesmo a história de vida. Eu acho que a minha história de vida, ela me levou muito, realmente, aonde eu estou hoje e por que eu entrei para o segmento de segurança. Né? Tem algumas coisas que aconteceram na minha vida que eu acho que foram muito importantes. O primeiro, como tu disse, é a questão do tênis, né? Eu comecei a jogar tênis com 5 anos de idade. Aos 7 eu já estava participando de torneios. Isso tem o lado bom e o lado ruim, mas o lado bom é que o tênis competitivo de infância, juventude, eu joguei até os 16 anos, ele ensina uma coisa muito bacana, que é a coisa mais importante que todo mundo trata hoje no segmento corporativo, né? É a resiliência. O tênis ensina a resiliência. Por quê? Porque tu tens que ganhar o ponto, tu tens que ganhar o game, tu tens que ganhar o set, tu tens que ganhar o jogo, é tanta oportunidade de tu estar embaixo e voltar, e estar em cima e cair, e estar embaixo e voltar. Isso ao longo de um jogo é uma loucura. Né? Então, eu desconheço outro esporte que ensine tanta resiliência. Então, eu acho que foi uma das experiências mais importantes da minha vida. Né? Também, as pessoas dizem, mas o que tem a ver a questão de luta com segurança? Para mim, teve. Eu acho que não tem a ver em 90% dos casos, mas para mim, teve. Eu, como moleque, eu não era um cara muito fácil, eu era um cara meio complicado de parar quieto na sala de aula, eu era um cara que não ficava quieto de jeito nenhum. Como é que chama um cara assim aí no Rio Grande do Sul? Eu sei que garoto é piá, como é que chama um moleque espevitado assim? Não, cara, seria um piá mesmo, mas vocês chamam muito moleque e a gente acabou usando muito moleque, mas eu era um piá moleque, eu era um cara que porra... Para fazer coisa certa era difícil, por isso que eu vivia no castigo, né? Tinha uma história escolar aí bem complicada. Nunca rodei, mas também longe só de ser batia na trave e entrava, batia na trave. Mas era... e, porra, então um cara difícil assim de trato, cara. E teve um divisor de águas na minha vida, que foi quando eu comecei a lutar. Eu acho que a luta, quando eu entrei para a área da luta, quando eu comecei a lutar, ali eu comecei, e não que eu não tivesse em casa, eu acho muito importante dizer isso. Meu pai sempre foi um cara muito disciplinador, a minha mãe muito disciplinadora, os dois muito fechados para dar disciplina, mas eu não seguia muito eles, por isso que eu tinha bastante puxão de orelha. Aqui a cinta pegava bem, aqui no sul a cinta era forte, mas a luta me botou numa questão de doutrina e numa questão de respeito à hierarquia. Isso foi uma das coisas mais importantes desde que eu comecei a lutar com 14 anos, né? Foi um divisor de águas, assim.
foi quando eu comecei a ir bem na escola, foi quando eu comecei a me enquadrar realmente e ter mais facilidade no grupo social, né? Às vezes a gente vê que, às vezes até, a gente tinha uma certa dificuldade, até socialmente, porque era muito moleque mesmo. Mas a luta foi outro fator importante na minha vida de infância, né? Infância e juventude. Mas qual luta você se refere, Gustavo? Qual foi a modalidade que você escolheu? Eu comecei lutando uma luta chamada Kyokushin. Ele é um estilo de karatê que ele não é considerado karatê pelos karatecas, porque ele é um estilo que ele é um estilo de contato, né? Ela é uma luta que leva a nocaute, né? É uma luta que você tem que bater, não tem proteção na mão, não tem proteção no corpo, e ela é soco e chute até alguém ser nocauteado. Isso foi outra coisa, né? Esse tipo de luta, esse estilo de luta, eu comecei com 14 anos, e uma das coisas que você mais aprende nesse estilo de luta é apanhar. Ter faixa branca e o Kyokushin, ele não tem divisão de... Hoje já tem, ele já evoluiu nesse aspecto, mas na época ele não tinha divisão de faixa e não tinha divisão de peso. Então eu era um moleque de 60 quilos, 65 quilos, e eu lutava com caras de 110, 115 quilos. E não tinha, o cara é faixa verde, eu sou faixa amarela, vai. O cara é faixa preta. Então, assim, nem peso também tinha essa questão de peso? Nem peso. Pô, é o que se chama de luta de peso absoluto, né? E o Kyokushin foi uma das coisas que me ensinou muito a apanhar e no dia seguinte tá novamente na academia. Uma vez eu fui nocauteado, cara. O meu mestre, ele teve o nocaute mais rápido da história do Kyokushin na época, no Campeonato Mundial de Kyokushin, que acontece só no Japão. Ele quebrou a bacia de um cara com um chute em 16 segundos. Né? E aí eu resolvi que eu estava dentro do time de treinamento dele para o Campeonato Brasileiro. E aí... Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho. Eu tenho acompanhado aqui essas lutas de MMA aqui pelo Sport TV, que passam umas reprises e tal. Gosto de acompanhar isso aí. Duas coisas me chamam a atenção, sabe? Em geral, os lutadores vão lá, se cumprimentam, né, antes do combate. Aí tem aquela pegação, que é uma coisa muito forte, né? E muitas vezes você até termina em nocaute. E depois, a impressão que dá é que um quer matar o outro ali, né, com a finalização, ou com o knockdown, e depois os caras se cumprimentam, cara, porque parece que sai a questão do antagonismo ali, ou do adversário, e entra o respeito pelo atleta, né? Eu acho muito bonito isso. É uma coisa que me chama a atenção. Mas eu queria te fazer uma pergunta, porque... eu ando observando, assim, quando a luta não termina rápido e os caras ficam naquela, né, no primeiro round, segundo round, cada 5 minutos, chega uma hora que dá a impressão, Calef, que os caras não conseguem levantar o braço, perde potência, os socos e tal. Eu tenho duas perguntas para você. O que acontece fisicamente, embora eu seja professor de educação física, mas assim, para quem tem essa vivência no ringue, o que acontece depois de alguns minutos de luta? A tensão te tira toda a energia? É a primeira pergunta. E a segunda é a seguinte: como é que é quando você toma uma que você desliga, cara? Como é que é a sensação, meu? É isso que eu ia contar ali, eu vou seguir na sequência. Então, assim, primeiro, é realmente isso. O atleta que ele entra para aquela luta, o que eu vejo em grandes lutas, em grandes eventos, aquele pré-luta, ele é muito mais um teatro do que efetivamente uma realidade. Né? Aquela desavença, ela não existe. Ela é muito para a promoção da luta, e como virou um negócio, né? Aumenta muito essa promoção. Agora, realmente, o gás, como tu tem uma intensidade muito grande, né, ele é um esporte que tu tens que ter explosão o tempo inteiro. Porque, diferente de um boxe, por exemplo, o boxe tu consegue cadenciar entrada, saída, o MMA, tu bate, quando tu vê, o cara te pega, te bota no chão e vai para cima. E aí, então é uma intensidade muito grande o tempo inteiro. A energia vai embora, assim, né, cara? Completamente. E aí tem alguns fatores que
impactam mais ainda, que é quando tu chutas alto. O fato de chutar alto, a tua resistência, ela é impressionante, como parece que tu tem isso aqui de oxigênio, né? Tu deu um chute alto, tu faz isso aqui. 2 chutes altos, tu faz isso aqui. Nossa. E aí tu não tem mais resistência. Então, é uma luta que combina chute, soco, queda, defesa no chão, retorno. Então, por incrível que pareça, ela não é uma luta que tu tenha... como é que se diz? Me faltou o termo. É uma luta que tu tem altos e baixos o tempo inteiro. Né? O teu organismo ele não entra num ritmo. Então, por isso... Não entra no aeróbico, né? Só aeróbico. Anaeróbico direto. É anaeróbico o tempo inteiro. Então, não tem resistência, né, que aguente. Então, por isso que cada vez mais o treinamento ele é de muita explosão. O treinamento ele é de muito tempo em explosão para poder ter resistência na hora da luta. Né? E o nocaute? Nocaute, cara. Porra, eu tava falando desse meu mestre, né, velho? Esse meu mestre, um dia, cara, eu entro pra fazer um treino com ele, mas treino pegado mesmo, chute e soco a nocaute, cara. E eu dei um azar. Eu acertei um chute, mas bem acertado no rosto dele, cara. E ele tomou aquele chute assim, me olhou assim e disse, bom, muito bom. Daí pra frente eu não vi mais nada, eu ouvi um toque na minha cabeça, que foi um giro que ele deu com o calcanhar, pegou na minha cabeça com tudo. Eu acordei quase 10 minutos depois, com o dono da academia abrindo a minha boca e botando água para dentro, assim, e eu não sabendo aonde que eu tava, cara. E todo mundo disse, não, vamos levar para o hospital, vamos levar para o hospital, vamos levar para o hospital. Eu digo, calma, cara. Isso eu era mulher, isso eu tinha 17 anos, cara. 17, 18 anos. Então, assim, o nocaute é a parte com menos dor que existe na luta. Que tu apaga. Depois tu vai sofrer. Mas o mais bacana é que acontecia isso, e no dia seguinte, às 2 horas da tarde, que era, na época não trabalhava ainda, tava lá e tava treinando de novo, cara. Então, assim, tu é nocauteado, mas tu volta no outro dia pra academia. Tu é estimulado a isso, né? Então, isso foi muito importante para minha vida, como um todo, e eu vou contar um pouquinho da minha história aí de empreendedorismo, né? Então, eu acho que esses 2 fatores assim foram muito importantes para minha vida. E a luta me aproximou muito porque eu comecei a dar instrução com 18 anos, eu já dava instrução. Eu ainda não era não era faixa preta dessa modalidade, que ainda não sou. Ano que vem espero estar com a preta do Kyokushin na cintura. Mas eu já era instrutor com faixa verde e faixa marrom, eu já era instrutor. Comecei a dar muita instrução para o pessoal de polícia. Né? Muitos policiais, cara, treinavam conosco. Na época, pô, Luca, a gente está falando isso, retornar um pouquinho no tempo aqui, 92, 90, 92, tropa de elite ainda existia o choque, né? Então, mas não existia tropa de elite, não existe, estava sem informação ainda no mundo, né? Então eu comecei a dar muito treinamento para policiais, cara. E esse treinamento para policiais foi interessante, foi o que me levou para o mundo da segurança. Porque em 98, um grande amigo meu, que morava no Rio de Janeiro, tinha uma empresa muito forte no Rio de Janeiro, pegou a representação da IME, né, fabricante da Uzi, para todo o Brasil. E pela minha relação de luta, ele me liga e diz assim, porra, Calef, tu é um cara que eu conheço, cara, que está sempre envolvido com os polícias e envolvido em luta. Eu peguei a representação da IME para o Brasil, tu não quer representar junto comigo aí no Sul? Porra, e casualmente, cara, foi uma coisa assim, eu já tinha uma passagem grande, eu já tinha criado o site de banda independente, eu tive o maior site de banda independente da América Latina, cara. Não diga, cara. Esse empreendedorismo está em você, né, cara? Tá em você, né, meu? Tá, eu criei, foi muito bacana, eu cheguei a vender o projeto para o Bank Boston na época, né? Isso eu estou falando, um projeto de bastante tempo. Trabalhei muito na área de qualidade, né? Na hora que a qualidade veio para o Brasil, o sistema japonês, eu iniciei a área de procedimentos de uma companhia de supermercados aqui, que veio a ser depois o Sonai e depois o Walmart, né? Que era a Companhia Real de Distribuição na época. Então, isso foram várias coisas que somaram no meu conhecimento
para eu entrar para a área de segurança depois com essa representação. E aí eu comecei a representar empresas de interceptação de telefonia, de visores noturnos, de vários equipamentos voltados para Estado. Né? Só Quer dizer, na verdade, Estado. você foi quase que abduzido pela área de segurança, né? Por conta dos contatos, o treinamento. Isso é uma coisa que eu queria compartilhar aqui, Calef, com as pessoas que nos acompanham. Duas lições importantes, né? Uma, eu sempre falo, quem já me conhece já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Que a gente é produto da nossa história, né? Eu gosto muito daquele discurso do fundador da Apple, né? Do Steve Jobs, quando ele fala, tá no YouTube esse discurso dele, quando ele foi fazer um discurso lá de formatura como paraninfo de uma turma em Stanford, e ele falou que se matriculou na faculdade, e lá nos Estados Unidos a faculdade é paga, né? Então os pais fizeram um sacrifício enorme, uma poupança, que ele era um filho adotado, esse rapaz, né? O Steve Jobs. E aí ele entrou na faculdade, mas ele não gostou do curso. E aí ele se matriculou num curso de caligrafia que não tinha nada a ver, e se matriculou nesse curso porque lá tinha um lanche de graça. Ele era muito duro, né? Muito sem grana, e pelo menos ele tinha um lanche de graça lá, uma Coca-Cola e tal. E lá ele aprendeu a caligrafia, né? Curso de caligrafia. E ele, lá na frente, agora viajando na história da trajetória desse cara, ele fala que o senso estético dele para os aparelhos da Apple foram inspirados naquele curso lá. E ele falou assim, aí a parte bonita do discurso, ele fala, só hoje eu olho para trás e vejo como aquilo tem conexão com o que eu sou hoje. Né? Isso é traduzido numa frase que é: todo homem é a qualquer tempo produto da sua história. E você vê como uma coisa vai conectando com a outra. Né? Do tênis você foi para a luta, da luta você ganhou a disciplina, ganhou uma aproximação com as polícias dando treinamento à área de segurança, e aí a coisa vai, né, Calef? Isso é uma coisa legal para a gente lembrar aqui, gente, essa questão. E o segundo ponto, né, além da questão aí das conexões que a gente faz, também a questão da disciplina, que é uma coisa muito importante. A luta trouxe isso para você, né, Calef? E eu falo muito, de vez em quando eu vou dar palestra, Calef, os caras, você vai dar uma palestra motivacional? Eu falo, não vem com esse papo de motivacional, minha palestra não é motivacional. E eu não acredito nesse papo motivacional. Motivacional é como se tomasse uma injeção quando eu corria maratona, lá no 20º km, eles tomavam um carboidrato assim, para dar uma energia. Aquilo é um up, mas dura só 10 voltas, entendeu? Não dura muito. O que é a diferença chama disciplina. Disciplina é a luta permanente tua para ser coerente com aquilo que você se propôs a fazer. Né? Se o tempo está bom, você vai; se o tempo está ruim, você vai também. Né? Isso é disciplina. Né? O tênis ensina muito isso, a luta ensina muito isso, e o Superformance, que também a gente trabalha muito essa questão. Mas vamos lá, Calef, conta o resto dessa... Bacana, cara. Mas é isso mesmo, cara. Tu fez uma interferência muito importante, porque eu acho que é isso mesmo, né? É a soma das experiências que tu vai trazendo na tua vida, que tu vai te valendo dessas experiências. Só que tem gente que muitas vezes não consegue trazer isso para tirar como aprendizado e usar positivamente. Né? E eu consegui. Até agora eu venho conseguindo, acredito, né? Tem coisas que a gente só vai ver lá na frente. Mas até agora eu venho acreditando nisso, porque então em 98 eu tive essa oportunidade, comecei a trabalhar com isso, e em 2000 me surgiu a oportunidade de ir a primeira vez a Israel, onde eu levei uma comitiva do estado do Rio Grande do Sul para Israel para fazer um treinamento na IME, né? Então, aí foi realmente assim a primeira relação que eu tive operacionalmente dentro de uma empresa israelense, fazendo treinamento de segurança. Então, ali eu comecei a despertar para esse segmento, porque nós estamos em 2000, a gente falar em segurança privada em 2000. Verdade. Nós estamos falando dos primórdios. E eu não acreditava muito, né? Mas foi uma oportunidade muito bacana que eu tive depois, que foi o seguinte. Aí, 2002, eu criei um curso. Isso foi outra situação. Tu vê como o hobby ele meio que se junta com o negócio. Em 2002, eu criei um curso chamado Autodefesa. Porque as pessoas vinham para mim e diziam: Calef, eu quero aprender a lutar contigo. Minha pergunta para as pessoas era: mas por que tu quer aprender a lutar? Não, porque eu quero aprender a reagir se eu for assaltado. Eu disse: cara, começamos errado. Começamos errado. A luta não serve para reação em assalto, né? Ainda mais o assalto do brasileiro. É um pouco
Cara, e aí eu me dei conta que as pessoas não sabiam se proteger em termos de procedimentos de segurança. Olha só, pego a minha experiência da área de qualidade, olha só, Luca, eu quando trabalhei, tá rindo até lá, mas eu quando trabalhei... Eu acho que a gente evoluiu muito, né? Mas a gente que está nessa área há muitos anos, a gente já viu cada coisa, né, Caleb? Depois eu vou contar uma aqui, mas eu quero ouvir você primeiro. Pô, mas eu quando trabalhei na área de supermercados, tá, para poder escrever os manuais de procedimentos, eu passei pelo açougue, padaria, mercearia, e eu tinha que aprender exatamente como fazia tudo, porque eu tinha que escrever um manual de procedimentos do procedimento de limpar a carne, afiar a faca, limpar... Então, isso foi muito importante para mim, porque quando eu fiz esse curso autodefesa, eu criei procedimentos de segurança pessoal, de embarcar no carro, desembarcar do carro, estacionar o veículo, entrar em casa, sair de casa. Eu manualizei isso, né? Isso se tornou manual. Cara, e comecei a dar cursos em academias em final de semana. Só que o primeiro curso tinham 2. No outro fim de semana já tinham 6. Quando eu vi, eu cheguei a estar com 30 pessoas em sala de aula, em academia, em fim de semana. Cara, isso aqui não é mais hobby, isso aqui tá ficando engraçado, isso aqui tá dando gosto, né? E aí foi quando eu realmente acabei indo, me especializando, fui para Israel, fiz o Advanced VIP Protection e voltei para o Brasil, somando todo esse conhecimento aí para iniciar a esquadra em 2005, né? Onde acredito que a gente deva ter mais ou menos começado junto. Roberto Costa era, né, para mim, aquela coisa assim, pô, Roberto Costa, cara, o cara, Igor Pípolo, peguei um avião e fui para São Paulo, né? Porra, e chego em São Paulo, Igor Pípolo me chama e diz, cara, nós estamos iniciando um negócio fantástico, que é a ABSEG. Tu não quer ser o primeiro diretor da ABSEG no Sul? Eu digo, porra, cara. O Igor sempre um cara muito entusiasta, né? Muito empreendedor, muito bacana. O irmão dele, o Michel, grande amigo também. Né? Toda essa galera. Olha, você que está nos acompanhando aqui, é muito bom a gente falar isso aqui agora. Eu sou um cara privilegiado duplamente, porque eu tenho, na minha trajetória como policial, de ter sido fundador do GAT, comandante do GAT, me relacionei com todos esses caras assim que, né, os caveiras que a gente chama, né, que tem em todos os estados as suas tropas de elite. Então, eu tenho um orgulho de conhecer muitos deles que marcaram, que fizeram história, né? Isso no segmento da segurança pública e no segmento da segurança privada, outros tantos, né? Outros tantos desbravadores, outros tantos, né, pioneiros nessa área da segurança. A segurança, a gente um dia vai reconhecer, né, essas figuras, faremos parte aí dos anais, né, da segurança privada por ter sido assim, por termos sido, de certa maneira, os desbravadores, né? O Caruso, né? A família Caruso, né? Com o Carlos, com o Luciano, com o Fabinho. Né? E tantas outras pessoas. Eu vou me restringir aqui a nominá-las, porque vou cometer injustiça, é claro, mas é muito bom fazer parte, conhecer essas caras aqui, Gustavo Calef, Paulo Storani lá, e assim vai, né? Aí no Sul tem um grande amigo meu, que é o Menezes, nosso grande irmão. O nosso amigo Medeiros, sensacional. Medeiros. E tanta gente bacana, é muito, muito agradável isso daí, a gente resgatar um pouco dessa história aqui, né? E curtir esse momento de ter feito parte dessa história e estar fazendo história ainda, porque estamos aqui em plena atividade, né, Calef? Exatamente, cara. Então é isso, cara. Aí em 2005 iniciou a Esquadra. A Esquadra é uma empresa de gestão de riscos, né? E que atende aí o mercado hoje. A gente realmente atende a diversos estados do Brasil. Temos grandes projetos aí, como tu já comentaste, o UFC, né? O UFC, nós fomos diretores de segurança do UFC ao longo de 6 anos. Lollapalooza, primeiro Lollapalooza São Paulo, nós que fizemos todo o projeto aí, Lollapalooza, ainda era Jockey Club na época, né? Rolling Stones, Paul McCartney, putz, cara, aí tem história na parte de grandes eventos aí. Mas eu queria falar, antes de entrar nos grandes eventos e falar um pouco da Esquadra, que eu queria que você explorasse mais a Esquadra aqui, eu queria trazer um resgate de 2 coisas que o Calef falou aqui. Uma que ele falou, outra é uma história que eu vou contar.
quando ele falou eu quero aprender artes marciais para reagir a um assalto, né, gente? Isso aqui é uma coisa curiosa, né? Porque a gente sempre recomenda, eu falo isso direto nas entrevistas que eu dou quando sou chamado na TV, nos artigos que eu publiquei, nos livros que eu escrevi, essa história de reagir a um assalto, sobretudo com um criminoso armado, é uma coisa assim totalmente fora de condições, né? A gente costuma até dizer que quando houve um anúncio do assalto, o melhor a fazer é levantar as mãos, não reagir e torcer para acabar logo, né? Porque é nessa reação que muitas vezes mora o crime de latrocínio, né? Que é uma precipitação do criminoso com um movimento brusco da vítima, né? E aí a gente tem essa combinação. Então não tem esse cabimento. E para vocês terem uma ideia, vocês que nos acompanham nessa live aqui, esse assunto segurança, ele foi ganhando corpo e volume nos últimos anos, nos últimos 20 anos. Então, sob o ponto de vista histórico, é relativamente novo. Você falou que fez um trabalho no Bank Boston. Durante 2 anos da minha vida, eu fiquei licenciado da polícia e trabalhei no Bank Boston. E aí aconteceu uma coisa curiosa. O Bank Boston, quando eu fui trabalhar lá, ele ficava na rua Líbero Badaró. E tinha um acesso pelo Vale do Anhangabaú para carros credenciados, né? Normalmente alguns executivos do banco, algumas pessoas assim, tinham esse credenciamento, era um credenciamento limitado, não era para todo mundo, mas tinha lá uma cota de... E aí um dia, um alto executivo do banco, um diretor, que usava um relógio super valioso, ele entrou ali no Anhangabaú, né, para entrar na garagem do prédio e tomou um mão para a cabeça, sabe? Tomou um mão para a cabeça, o cara levou o relógio dele. Ele chegou no banco assim, soltando fumaça, sabe? Pelas ventas, assim, sabe, Calef? E aí ele chegou lá, me chamou, nunca me esqueça. Ele falou assim: Luca, eu quero blindar o meu carro, mas eu quero blindar só a porta do meu carro. Só a porta e a janela, a minha porta... Porque na hora que o cara via, eu vou fazer aquele gesto com o dedo, né? O cara... Aí eu falei para ele, meu amigo, olha só, a blindagem veicular é um excelente recurso de proteção, mas se você quiser contar com o meu apoio, você vai blindar seu carro inteiro. Não tem esse papo de blindar só a sua porta ou o seu vidro, porque você quer fazer um gesto. Aliás, nós vamos ter que primeiro vencer esse seu comportamento. Não é para você aumentar seu risco mesmo estando num carro blindado, é para você diminuir o seu risco. Então, a sua atitude também precisa ser compatível com o recurso, porque o recurso não é solução tabajara, não resolve todos os problemas, tem que ter conduta mesmo dentro do carro blindado, e a blindagem tem que ser total, fechadura, as junções da porta, junção de espelho, tudo lugar, o habitáculo tem que ser protegido para você ter a segurança de pôr o carro em movimento diante de uma situação crítica, né? Ele queria brigar comigo, sabe? Porque ele queria. Eu falei, você vai devagarzinho que você chega lá, né? E obviamente tirei isso da cabeça dele, né? Mas vocês estão nos assistindo, são essas e outras histórias semelhantes dessa insensibilidade, né? Esse serviço que o Calef falou de proteção executiva, eu e o Roberto fizemos muito esse trabalho, mas antes de instalar uma proteção executiva, a gente fazia uma avaliação do cliente para ver se ele estava preparado para ter proteção executiva, porque tinha uma época aí, Calef, e vocês que nos acompanham nessa live aqui no Linha de Frente, já muito obrigado pela presença, que tinha gente que tinha muito dinheiro e queria segurança, porque era legal chegar com segurança na boate, com aqueles guarda-costas, e o cara queria o guarda-costa, era medido pelo tamanho do bíceps, né, cara? O tamanho do bíceps era o que a gente cara que criou de... aluguel de guarda-costa, né? Pô, aluguel de guarda-costa, alugava para chegar com o cara na festa. Não, estou fora disso, isso aí não tem condições, meu. Se você não está preparado, não é para isso, meu amigo. E aí, tudo isso foi um processo, né, Calef, de educação, de explicar para o cara, senta aqui que eu vou te explicar como funciona. Nós somos muito gratos aí a países como Israel e Estados Unidos, que saíram à frente dessa questão. O Brasil buscou muito. Hoje nós temos aqui, não devemos nada para isso. Eu até falo das tropas de elite, que a gente está aqui num nível muito bacana em termos de know-how e até em termos de equipamento. Os Estados Unidos, muitas vezes, os países da Europa, em termos de equipamento, eles eram mais bem dotados. A gente carecia aqui um pouquinho, mas nos últimos anos até isso foi, vamos dizer, foi mais ou menos nivelado. A gente está aqui super bem na parte de proteção executiva, na parte de esquadrão de bombas, na parte de operações especiais. A gente não deve nada, não precisa baixar a cabeça para ninguém. Já tive palestras aqui que eu fui atuar que tinham americanos na primeira fileira escutando o que a gente tinha para falar em termos de ocorrência aqui, até porque o laboratório de uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, são laboratórios importantes, né, Calef, que a gente tem uma aplicação, né?
Mas voltando à esquadra, cara, aí você na esquadra, pô, engatou essa atividade toda e aí começou a fazer esses grandes eventos, mas também projetos, né, Calef? Não, na verdade, hoje a gente tem vários segmentos de negócio dentro da empresa, né? Nós temos 3 unidades de negócio que a gente divide a esquadra hoje. A primeira delas é a estrutura, segurança estratégica, né? Onde a gente tem os projetos de pensamento, de aplicação de inteligência em segurança. A segunda é integração de sistemas e a terceira é segurança pública, porque a gente nunca perdeu aquela veia que começou a empresa lá atrás com relação com segurança pública, né? Então, e os projetos de segurança estratégica, a gente atende hoje, a gente tem uma metodologia que nós criamos, que é uma metodologia de integração de sistemas de riscos da empresa, né? Onde a gente engloba tudo isso e tem inúmeras empresas que já implantaram esse sistema, como a Taurus, a Dimed, que é a maior distribuidora de medicamentos do sul do país, Borrachas Vipal, Hospital Moinhos de Vento, que é um hospital referência aqui no sul. Então, tem inúmeras empresas aí que já implantaram esse sistema, né? Gestão de crises, onde a gente trabalha muito também com gestão de crises. Sistema logístico, hoje a gente tem uma operação muito forte dentro da área de sistema logístico, né? Redução de riscos de transporte, redução de riscos de entregas, isso aí a gente tem uma operação muito forte mesmo hoje. A gente atende uma empresa que entrega hoje para a Amazon, para Magalu, tem uma operação nervosa, né? A gente vem operando já há 2 anos, uma operação bem grande, Brasil inteiro. Então, isso aí é a esquadra. Depois a gente tem uma operação de integração de sistemas, onde a gente está fazendo projeto hoje para Itaipu, Porto de Açu, Porto de Tegrã. A gente suporta muito a Siemens hoje em todo o Brasil, né? Onde a Siemens entra com projetos de integração de sistemas, nós entramos para atuar na parte de segurança, automação, incêndio, TI e comunicação. Então, nós integramos toda a inteligência em um único projeto e implantação disso. Segurança pública, então a gente tem feito vários bairros, a gente tem projetado muitos bairros, projetos para cidades, a gente tem hoje vencido algumas licitações aí para fazer projetos para cidades e está fazendo projetos em cidades. Então a esquadra tá nessa estrutura aí, né? Eu acho bacana, Calef, porque eu queria que vocês que nos acompanham aqui, aliás, quero mandar um abraço aqui para o Roberto Costa, que está nos acompanhando aqui. O Roberto falou que você não aprendeu a fazer churrasco ainda. Olha só, um gaúcho que não sabe fazer churrasco. Cara de que pau, coisa, cara. Quero falar da Kika Zanetti, a esposa do Roberto. A Kika tem um programa, gente, todas as terças-feiras aqui pela plataforma CT Segurança, chama Gestoras de Segurança. Estou acompanhando. A Erika Zanetti, ela traz aí convidadas e, né, em geral, pessoas que estão aí, né, também fazendo a diferença nos seus segmentos de negócio, dando uma prioridade para as mulheres que estão nesse segmento, que é muito bacana isso. E o Auro está aqui, tem tanta gente bacana. O Kleber Reis mandou um abraço também para você, grande amigo meu, Kleber Reis. Kleber. E é muito bacana. E o Calef, acho que eu queria realçar aqui um aspecto. O Calef, como eu e como alguns outros, a gente defende muito essa questão da integração da segurança pública com a segurança privada, sabe? A gente vê a segurança de uma maneira sistêmica, sabe? E o Calef, uma coisa que ele tem de forte, que eu quero deixar para todo mundo aqui, é o network que ele tem. Quando você chega no Rio Grande do Sul, todo mundo conhece o Calef. Quando tem algum projeto grande que envolve governo e segurança privada, o Calef está sempre envolvido. E tem até uma história que eu vou contar aqui, e ele não vai negar, agora vai ser uma curiosidade. Um dia o Calef me chamou para um grande evento lá, ainda com o ex-governador, o Ivo Sartori. Lembra daquele projeto que tinha uns empresários querendo ajudar as forças de segurança com doação de viaturas, armamento, etc. O Calef envolvido nisso, e teve um grande evento de lançamento, o Calef me convidou, né? Aliás, eu fui convidado pelo governo, né? Me mandaram para lá, mandaram a passagem, eu fui lá para acompanhar esse evento. As pessoas também sabem que eu tenho esse interesse de fazer essa aproximação da segurança pública com a segurança privada. Foi um evento bacana, teve lá o discurso, o presidente do governador, etc. E aí, obviamente, como super anfitriões que esses caras são, né? Depois combinaram de marcar um jantar, nós fomos jantar, e aí tinha uma surpresa. A surpresa é que o evento coincidia com um dia que os amigos aí que estavam envolvidos no projeto tinham uma confraria para andar de kart.
E aí falou assim, Luca, uma surpresa, você vai andar de kart com a gente hoje. E eu fiquei bem quietinho, falei, pô, beleza, vou nessa, né? E aí cheguei lá na pista, uma pista indoor, a galera tudo com capacete, com luva, com kitzinho, mochilinha, tudo personalizado, sapatilha da... E eu cheguei lá, peguei o capacete que tinha lá, não sei o quê, eu não tinha nada, né? Fui com a roupa do corpo, me emprestaram um macacão lá e tudo certo, né? E aí fui fazer a pista, eu não conhecia a pista, os caras conheciam a pista, mas já na tomada de tempo eu já fiquei em quinto lugar, acho que se não me engano, na tomada de tempo, né? E aí os caras, nossa, esse paulista até que foi bem, hein? Até que foi bem. E aí, final da história, ultrapassei os 4 caras e terminei em primeiro, mas eu só contei no final que eu tinha tido um kart quando eu era moleque. Foi um erro de inteligência isso aí, cara. Levantaram errado. Levantamos errado, ele esqueceu de mandar fazer o levantamento. Pô, eu tive um kart e também tive 12 anos com o Ingo Hoffmann, com o César Oriani, né? O César Oriani está conosco aqui no projeto Superformance, Ingo Hoffmann, um puta de um amigo, a gente tem muitas histórias aí, deu uma rapelada nos caras, porra, ainda pegaram no pé do Gustavo e convidaram o Paulista para... Eu trago o cara para o Sul, boto o cara para jantar com o governador, boto o cara para jantar com o comandante da Brigada Militar, verdade. Outro cara para jantar com um americano que era que veio dar uma palestra também da segurança governamental dos Estados Unidos. Aí o cara no outro dia vai lá e nos dá uma surra no cara. Que, porra, se fosse no tênis, eu deixava o cara ganhar, velho. Né? Aquele negócio deixa o cara ganhar, velho. Porra. Não, foi lá. Mas foi muito bacana. E eu tenho uma outra história com o Calef também, que essa foi bacana também, que aí é totalmente séria, né? Por conta e demonstra o que é essa pessoa que está aqui comigo, o interesse. Pouco antes dos Jogos Olímpicos, eu, Calef e o Roberto, nós fomos para Israel fazer um curso de terrorismo, né, Calef? Aí chegamos lá, só nós 3 de brasileiros, tinha muita gente da América Central, e fizemos o curso num instituto, uma universidade israelense lá, um curso de altíssimo nível. E aí os israelenses, quando, né, obviamente, depois que pegaram uma certa intimidade conosco, eles falaram assim, vocês aí do Brasil, fica ligado, viu? Porque ali da Tríplice Fronteira saiu aquele atentado contra a AMIA lá na Argentina, essa junção aí de Foz do Iguaçu, Paraguai e tal, tem células do Hezbollah, está sob nossa constante observação o tempo todo, e o terrorismo cresceu nos últimos 15 anos, 80%, 85%, e aí a gente voltou, Calef, eu e Roberto, voltamos para o Brasil apavorados com a iminência, né, de ter algum tipo de ataque terrorista aqui no Brasil, por conta da nossa fronteira seca, devassável, da nossa fronteira molhada, também nada patrulhada, e os Jogos Olímpicos, que é um local, um momento muito apropriado para o terrorismo, e foi tão importante essa nossa preocupação que nós fizemos um artigo escrito, né, por todos nós 3, né? A 3 mãos aí, né? Foi uma honra, né, cara? Foi muito bacana, fizemos um artigo, publicamos na revista, no Jornal da Segurança. Esse artigo também faz parte do meu livro, porque eu também fiz uma adaptação dele para o meu último livro, que é em Segurança Pública, e no final nada aconteceu, felizmente, né? E aqui eu faço até um depoimento para vocês. O Brasil é uma coisa assim que a gente não consegue explicar, né? Porque o terrorismo cresce no mundo, a gente está cercado de países com problemas de terrorismo, né? Que é o Sendero Luminoso, as Farc na Colômbia, e etc. E aqui é incrível, não dá para explicar, né, como não acontece. Temos o crime organizado, sim, se usando práticas de terrorismo, né, Calef, mas o terrorismo em si, aquela coisa daquele medo que um cara em Nova York tem de soltar um rojão, o cara já é apavorado, a gente não tem aqui no nosso país, né? Mas tem uma coisa que também ficou, que só queria alertar uma coisa que é importante as pessoas saberem, é a interligação do terrorismo no mundo com o comércio e o tráfico de drogas, né? Aprendemos lá isso aí, né? Aonde eles se valem, né, da mesma estrutura logística para transferência de valores, para emprego de armamentos, então é mais ou menos uma única estrutura só, que é tráfico e terrorismo. Isso é muito interessante, foi uma coisa muito interessante. Quase uma joint venture de aproveitar as rotas estabelecidas já para o narcotráfico, também para fazer rotas de insumos para práticas terroristas, né? Explosivos, armamento e assim por diante. É uma coisa muito séria. A gente precisa ficar muito atento a essas questões, porque, gente, uma coisa é você viver com relação às questões da violência urbana.
né? E aqui a chapa está quente, a gente sabe disso, e seria uma conversa à parte para discutir por que nós chegamos nisso, né? No livro do Calef, que eu citei aqui, gente, né, o Calef tem um livro que ele trata exatamente desse aspecto. O livro, eu tenho a cópia desse livro, ele me presenteou com esse livro, Caos Social, Violenta Realidade Brasileira, né? É um livro que o Calef escreveu, que ele toca nesse assunto. Mas eu queria falar um pouquinho, Calef, daquilo que a gente já está chegando, a conversa passa rápido, eu falei para você, né? A gente nem percebe, cara, já estamos aqui há 45 minutos conversando e eu não posso deixar de tocar naquilo que é hoje uma coisa assim que me dá muita alegria, essa tua veia empreendedora, né? Que você começou com a Esquadra, que você tocou nisso daí, e foi criando, foi ampliando, atua para grandes empresas, grandes aí tomadores de serviço, com seus trabalhos de consultoria, mas ainda assim você teve tempo para criar um negócio totalmente revolucionário, gente, que é o Bion. E o Bion, gente, ele tem uma relação ganha-ganha, que é um negócio assim incrível, né? Ganha a polícia, ganha a sociedade. Conta para nós um pouco a história do Bion, Calef, que eu acho que é um negócio que todo mundo vai ter interesse de saber aqui, é um aplicativo show de bola. Cara, o Bion começou com uma ideia de um projeto que nós fizemos para um bairro. Eu estou falando 2012, 2013, né, onde nós houve até hoje existe, né, Luca, uma expectativa do ambiente privado em proteger o ambiente público, né? Aquela ideia de segurança externa, segurança fora do condomínio, onde a gente sabe que legalmente isso não é viável, quem faz a segurança externa é a polícia, né? Só que existe essa expectativa do tomador de serviço. Então nós integramos diversas guaritas de diversos condomínios com um sistema de rádio. O sistema de rádio era único, mas ele atendia várias empresas numa mesma região com a intenção da troca de informação entre portarias. Um porteiro viu uma pessoa suspeita, ele larga no rádio, um canal de rádio entre portarias. Custava R$350 por condomínio. E aí começou com 10, em vez de aumentar para 15, 20, reduziu para 8, para 6. Por quê? Porque era muito caro 350 para o condomínio. Então eles não queriam pagar nem R$350. E morreu essa ideia, né? Que ela começou funcionando bem. Foi aí que nós percebemos o seguinte: eu tenho que criar uma forma que um porteiro perceba uma situação suspeita e que ele consiga comunicar todo mundo que está naquela região onde ele está sem se conhecer, né? Então, por exemplo, o porteiro ele alerta numa rua, 3 ruas atrás, o porteiro de 3 ruas atrás recebe um alerta no seu telefone. Diz, olha, tem um veículo branco, placa tal, com 3 elementos dentro, que é suspeito. Pô, quando a gente fala em prevenção, quão importante é essa informação? Né? Então, aí nós começamos a entender essa lógica, né? Diz, bom, eu tenho que gerar uma informação e essa informação ela tem que circular para todo mundo que está naquele raio de 1 quilômetro. Então, isso serve para o porteiro, para o morador do condomínio, para o dono da padaria, para o frequentador do supermercado, serve para todo mundo que está naquela região. Até porque a gente sabe, né, que o artigo 144 é onde ele fala que segurança é um dever do Estado, né, mas obrigação de todos. Né? Então, como é que a gente joga obrigação para o cidadão? Aí nós pensamos, eu tenho que dar uma forma que o cidadão possa contribuir efetivamente com a segurança, né? Então, ele passou a ser um aplicativo de riscos colaborativos, onde eu trato de assuntos de segurança, saúde, incêndio, trânsito, situações climáticas e ambientais, agora, recentemente, coronavírus, e ele tem uma aplicação que chama-se Ajuda Comunitária, que eu faço com que pessoas que estão na mesma região e precisam de ajuda, um pede ajuda e o outro se candidata, o outro se voluntaria, né? E todo mundo numa única plataforma. Quem se vale dessa plataforma? A comunidade, os órgãos de segurança pública que queiram consultar, a segurança privada, os órgãos do Estado e do município.
Ou seja, Guarda Municipal, SAMU, bombeiros, todo mundo, porque é uma única plataforma que atende a todas as frentes. Aí está a integração da segurança pública com a segurança privada, de uma forma gratuita, né? Ele passou, ele é o Waze da segurança, né? Nossa, que legal, cara. É uma ferramenta que realmente... E o objetivo, Luca, é mostrar para a comunidade... No meu livro que tu citasse, um dos motivos que eu falo do índice de criminalidade que a gente tem no Brasil hoje é o individualismo. É o cara olhar para si só, né? Só importa o que acontece comigo. Gente, se a gente não resgatar o conceito americano de segurança, que é aquele neighborhood watch, né? Eu cuido de você, você cuida de mim. Então, o nosso lema do Bion é: eu protejo você, você me protege, todos cuidamos de todos. Então, para quê? Para resgatar a visão colaborativa, para resgatar a visão de comunidade, né? Então, eu tenho que ser comunitário, eu tenho que... mas aí eu vou botar alerta e só os outros vão se valer? Já vale. Se tu salvar a vida de alguém, já valeu. Pois né? Então... essa é a grande beleza, né, Calef? O olhar para o outro, né, cara? Que é uma coisa muito bacana, esse senso de coletivo, né? Aqui na Polícia de São Paulo existe um programa, e já foi espalhado no Brasil inteiro, que é o Vizinhança Solidária. Né? Recentemente, houve iniciativas para criar o chamado Vigilância Solidária, que é quando a gente integra as câmeras de segurança, né? E, gente, isso aí já é a única forma, criando ambientes seguros, né? Aqui na rua onde eu moro numa casa, e aqui nessa rua os vizinhos estão todos conectados aqui também, um ajuda o outro, né? E assim, gente, nós temos grupo para a questão de segurança, grupos de assuntos gerais, por exemplo, me indica um pintor, me indica um encanador, me indica um eletricista, né? Pô, é óbvio que eu vou... Aconteceu esses dias aqui, indiquei uma pessoa que trabalhou aqui na minha casa, um parente, você vai com uma referência, você vai com uma... né? Vamos dizer, com uma recomendação, isso dá mais segurança para quem está contratando, né? Você tem e tudo vai se conectando uma coisa com a outra, sabe? Essa participação que o Bion ajuda, né? Essa integração que o Bion ajuda a fazer, é show de bola. Tem tido aderência bastante desse aplicativo, Calef? É inacreditável, cara. Nós estamos no Brasil inteiro, Luca. Nós temos hoje mais de 50 mil usuários em todo o Brasil, tá? Eu não consigo, o Bion, eu não faço o monitoramento do usuário, tá? Então, eu não sei aonde está o meu usuário por uma questão de segurança do próprio usuário, tá? Confidencialidade. Confidencialidade, né? E LGPD, tá? Mas eu sei o prefixo que baixou o aplicativo. Então, eu sei que todos os prefixos do Brasil já baixaram o aplicativo em volumes substanciais, né? Se eu te mostrar hoje o mapa de hoje, do Bion hoje no Brasil, eu tive alerta no Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, em todos os estados do Brasil. E o mais bacana, nós nunca gastamos dinheiro em publicidade. Isso é viralização. Que bacana. É a pessoa que usa, que gosta, que diz, cara, meu pai tem que ter esse negócio. Pô, eu vou mandar meu filho baixar agora. A minha esposa tem que ter esse aplicativo. É engraçado, porque o ano passado eu tive uma oportunidade, eu apresentei para todos os secretários de segurança em setembro do ano passado, na Bahia, né, um evento do Colégio Brasileiro de Secretários de Segurança. Eu tinha 20 minutos para apresentar o aplicativo, depois de mim via Huawei. Eu fiquei 1h30 apresentando, os secretários não deixavam eu parar de falar. E, cara, foi tão louco, porque um secretário pegou o meu cartão, que tem um QR Code, né? E ele pegou e fotografou o QR Code e disse, não peçam mais, eu já distribuí agora no grupo interno, já mandei para minha mulher, já mandei ela baixar. Eu disse, mas, cara, tu é o secretário de segurança, tua mulher está segura, está com o sistema de segurança pessoal. Agora, é uma coisa tão engraçada, porque a pessoa parece que ela se empodera da segurança. Muito bacana. Agora eu tenho condições realmente de saber o que acontece no meu entorno. A gente sabe, né, Luca?
nós somos contratados para fazer uma análise de risco da região. Como que a gente faz isso? Vai na delegacia de polícia, tenta pegar as ocorrências da região, tu pega a ocorrência daquele distrito, mas tu não consegue pegar a ocorrência por ocorrência, onde foi, qual o endereço, qual... Então, isso é complicado, porque tu vai conseguir sem contar fazer isso. Subnotificação, né? Que quando a pessoa não registra as ocorrências, mas aí que tá. aí é outro problema, né? Aí é o seguinte, 40% das ocorrências são consideradas subnotificação, porque elas não chegam na polícia. É verdade. O BION, cara, ele não concorre com a ocorrência policial. Ele tenta trazer à tona a subnotificação. Que bacana. Entendeu? A gente que é da área, e muitas vezes as pessoas que estão nos acompanhando aqui certamente são da área, nós não temos noção o que é subnotificação. Não conseguimos ter. A gente chuta 40%, 50%, tem um estudo de uma universidade que disse que era 40%. Agora, se eu conseguir ter as notificações através de ocorrências policiais e trazer a subnotificação, somar elas e integrar essa comunicação, a gente vai ter muito mais informação precisa para poder enriquecer a estratégia da polícia, para poder enriquecer a nossa estratégia de segurança corporativa, né? A segurança patrimonial, porque eu me empodero da informação. Né? Então, é verdade. O BION está aí para isso. Já existe o Radar BION. O Radar BION é uma plataforma que nós lançamos web, que as pessoas podem extrair estatísticas. Então, eu consigo entrar, eu consigo monitorar vários pontos ao mesmo tempo, eu consigo extrair estatística, eu tenho uma dashboard que me dá um relatório em tempo real daquele ambiente. Então, a paixão é grande, cara. Eu sou muito apaixonado pelo negócio, é complicado. Você sabe que o pessoal que acompanhou a conversa aqui, minha com o Calef, ele trouxe aqui uma questão dos japoneses, né, gente? Ele citou aí, né, um aprendizado com os japoneses, e o japonês tem uma coisa que a gente também traz nesse ambiente do Superformance, que é esse curso online no qual nós estamos inseridos, né? Quem quiser saber mais, gente, vai lá www.superformance.com.br, vai ter todas as informações, é bem bacana. Quem tem curiosidade de saber o que é atuar em ambiente de alta performance, ser um alta performance, né? Vai lá e pesquisa que você vai gostar. Estou muito orgulhoso daquilo que nós estamos entregando com esse movimento que é de alta performance. E uma das coisas que os japoneses nos inspiram, que eu trago também dentro do Superformance, é a melhoria permanente. Estamos sempre evoluindo, né? Você criou o BION, agora já tem o Radar BION, né? Essa evolução permanente. Uma outra coisa que o Calef trouxe, que também é muito importante para a nossa reflexão e aprendizado, é que a gente não consegue atribuir qualidade àquilo que nós não conseguimos medir. Portanto, é muito importante ter a coleta de informações, ou seja, as medições, né, os parâmetros, sem os quais a gente não consegue estabelecer estratégias. Né? Se a gente não tem, por exemplo, uma dimensão do que de fato está ocorrendo, porque não tem registros, que é exatamente o que nós chamamos de subnotificação, a pessoa perde um celular e não faz um registro, a polícia sequer fica sabendo que naquele dia, naquele logradouro, teve um furto de celular. E, consequentemente, não coloca no seu planejamento. Vez ou outra, viu, Calef, acontece aqui, de repente, uma coisa que vem à tona, assim, um roubo, né? Aí a imprensa vai lá e vai noticiar o roubo, aí faz o que chama de fala-povo, né? Começa a pegar a entrevista das pessoas, e aí as pessoas falam assim, nossa, mas aqui é todo dia, viu? Aqui rouba todo dia. Aí os caras vão em cima do oficial da polícia, que é da Polícia Militar aqui em São Paulo, que é responsável pelo policiamento preventivo, e fala, o pessoal fala que teve 10 roubos lá só semana passada, ele entra no Infocrim, que é o nosso sistema, e fala assim, olha só aqui, ó, não tem, a mancha criminal não está aqui. E não está por quê? Porque as pessoas não registram. Então fica aí uma lição para todos vocês que estão nos acompanhando. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa live, mas levem essa mensagem, esse aprendizado, compartilhem essas lições aqui que a gente traz no decorrer da conversa, porque é isso que a gente tem que fazer como prestação de serviço para fazer muita gente ser como nós aqui na linha de frente, né? E estamos chegando ao final, Calef. Estamos chegando ao final da conversa. Ótimo. Eu sabia que isso acontece, né? Eu quero agradecer todos vocês que estão aqui nos acompanhando.
muita gente depois não pôde acompanhar, acaba acessando aqui a conversa, porque ela fica gravada, né? É só entrar lá, CT Segurança, linha de frente no YouTube, tem todas. Hoje é a minha 10ª entrevista, né? Eu estou muito feliz aqui de estar conduzindo esse programa. Me dá muita alegria conversar com pessoas como você, Calef, todos que vieram aqui, de certa maneira. Eu trouxe o senador Marcos Duval, meu grande amigo, está fazendo um grande trabalho, trouxe um médico, Grande. foi um cliente meu lá de Campo Grande, anestesista, está na linha de frente por conta da Covid, né? Tenho trazido aqui, trouxe um cara da Protege, grande amigo meu, que está aí na linha de frente com o transporte de valores, e trouxe muitas informações bacanas. Trouxe o Cláudio Fischer, meu amigo, Shahor, da comunidade israelense, né? O Shahor, que você conhece, o cara bacana, veio aqui conversar conosco. Enfim, gente, não vou falar os 10 aqui, senão a gente vai tomar muito tempo. Eu queria, antes de terminar, eu queria pedir uma dica para o Calef. Normalmente eu peço as 3, mas até por conta do tempo que a gente já está explodindo aqui, eu queria pedir para você falar para a gente ou uma frase, ou um livro, ou um filme que marcou a tua vida, ou que marca a tua vida, para compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo aqui, Calef. Uma frase eu vou tirar do Dojokun, que é o que a gente tem hoje, as regras do dojo, né? No Kyokushin, né? Que é a luta que é uma das que eu pratico. Só para deixar claro, eu não posso esquecer, eu tenho uma grande admiração por várias pessoas na área da luta. Eu sou faixa preta da Chute Box, que é a mesma que formou aí Vanderlei Silva, Shogun. Então eu sou faixa preta do grande mestre, grão-mestre Rudimar Fedrigo, que é uma referência, um cara nota 1000. Também sou preta de kickboxing, que é uma outra luta, né, da Waco. Mas tem uma coisa do Kyokushin que eu trago da minha vida inteira, né, que é treinaremos firmemente nosso coração e nosso corpo para termos um espírito inabalável. Então, é a primeira regra do Dojokun, né? Treinaremos firmemente nosso coração e nosso corpo para termos um espírito inabalável. E eu acho que é exatamente isso na vida, né? A gente tem que estar sempre preparado para poder ter serenidade, sempre, né? E é muito difícil. A gente vê como as pessoas têm dificuldade de gerir crises porque elas se abalam, né? O espírito delas fica abalado. E eu acho que tu tem que constantemente estar treinando, né, o coração, o corpo, a mente, para poder ter um espírito inabalável, né? Então, para mim, isso é o que é a minha doutrina, é o que eu sigo na minha vida. Falando do Superformance, né? Eu acho que a gente sempre tem que estar buscando novos desafios. Então, assim, eu já estou com 2 faixas pretas, o meu desafio é o final do ano que vem fazer mais um exame de faixa preta. Então, você sabe como que é bacana isso? Cara. Eu estou até emocionado de ouvir você falar essa frase, né? Eu pedi para você falar uma frase, um filme ou um livro, você escolheu a frase, então já falou a frase, né? E olha que coisa que bacana. Nós criamos esse curso Superformance e, obviamente, fizemos várias entregas antes do lançamento do curso, fizemos lives, né? Fizemos uma série de pílulas, né? Fazia pílulas diárias. E aí, quando nós lançamos o curso no dia 9 de julho, a gente ainda segurou os grupos que estavam nos acompanhando aí, né, os chamados grupos VIP, e aí encerramos os grupos VIP, e aqueles que compraram o curso agora tem uma comunidade no Telegram, né, dos alunos do curso. E como é nosso compromisso, não só o curso, mas estar sempre em contato com os caras, porque é um movimento, né? Cada dia da semana, um dos conteudistas lança pelo menos uma pílula lá na comunidade, algo novo, para a gente estar sempre movimentando aquele grupo com novas dicas, novos insights, novos ensinamentos, em respeito àqueles que nos prestigiaram e adquiriram o curso. E amanhã é o meu dia. Amanhã é o dia que eu tenho a responsabilidade de lançar um conteúdo lá. Quinta-feira é o meu dia. E eu gravei esse conteúdo agora há pouco. E amanhã será publicado. E sabe qual foi a minha gravação? Vou contar para vocês aqui que estão nos acompanhando. Foi uma gravaçãozinha que está assim. Se alguém tivesse que me perguntar qual que é o segredo do sucesso, mas me desse apenas um ingrediente para chegar lá, eu falaria que é o trabalho duro,
que é exatamente convergente com o que você falou. E aí, gente, eu explico por que eu acho isso. Porque quando você trabalha duro, mesmo as tuas maiores ambições, com o trabalho duro, elas vão ficando menores. Parece que aquela ambição que você tem, que você achou gigantesca, né? Ser campeão olímpico, ser faixa preta, seja lá o que for, o trabalho duro ela vai te aproximando, ela vai tornando aquilo palpável, concreto, tangível. E aí é só trabalho duro para que ela aconteça. Então, graças aí à frase que eu te pedi, e foi uma surpresa para mim, a frase, porque ela corrobora com aquilo que vai estar publicado amanhã na comunidade Telegram do Superformance. Quero mais uma vez agradecer vocês, mas agora a gente vai se despedir e a palavra, antes que eu faça o encerramento final, a palavra está com você, Calef, para poder se despedir das pessoas que nos acompanharam aqui nessa nossa live, nessa conversa que foi tão gostosa, tão fluida, como eu já imaginava que seria. Cara, eu vou falar só uma coisinha que eu me esqueci, e me permita, só não roubando muito espaço do tempo. Mas uma das coisas que eu venho ensinando para as pessoas com relação à reação a assaltos é que nós criamos uma ferramenta para reagir a assalto. Isso está no vídeo que eu postei hoje no canal do Bion no YouTube, aonde o que eu digo é o seguinte: a pessoa que está sendo assaltada, ela não tem que reagir, ela não consegue reagir. Agora, toda a comunidade ao redor que está vendo aquele assalto, porque todo mundo presencia o assalto, ela tem a obrigação de reagir àquele assalto. De que forma? Vindo no Bion, gerando um alerta, informando que viu um assalto, que a pessoa estava vestida dessa forma, que ela fez isso, que ela agiu daquela forma, porque quanto mais nós reagirmos dentro da plataforma, mais informação a respeito daquela quadrilha, daquele... Ficamos sem o contato do Calef. Pegou, voltou. Travou? Travou um pouquinho, mas já voltou. Já voltou. Eu queria realmente... Oi, alô, alô? Estou te ouvindo, agora sim. Bem no finalzinho da nossa live, a internet deu o seu ar da graça aqui, né? Oi? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas você está travado aqui na imagem. Faz parte do jogo, Luca? Gente. Agora estou ouvindo, agora voltou. Agora voltou, Calef. Voltou, pode falar. Alô, me ouve? Te ouço. Te ouço. Agora eu que travei para você? E aí, que tal? Tá me ouvindo agora? Voltou? Voltamos? Voltamos? Alô? Oi, tô te ouvindo agora. Não sei se o pessoal da produção pode informar se é aqui em São Paulo ou se é lá no Rio Grande do Sul que está essa inconsistência. Está me ouvindo agora? Estamos no ar ainda, né? Alô? Luca, me ouve aí? Eu estou te ouvindo bem, eu estou te ouvindo. Agora voltou. Tá, aí tua imagem segue travada aqui, então. Legal, eu estou te ouvindo, pode ir. Tá. Então, eu queria agradecer imensamente a oportunidade, e eu não sabia que eu era um entrevistado nota 10. Como tu dissesse, eu sou o número 10 aí. Número 10, cara. Então, número 10. É uma honra maior ainda, cara. Então, cara, muito obrigado mesmo, velho. Eu estou muito satisfeito de ter compartilhado contigo esse momento. Parabéns pelo programa, cara. Tá muito bacana. Realmente, cara, o programa tá nota 10 mesmo. E parabéns pela tua iniciativa aí também, que eu acho que é nosso mercado, o nosso segmento, ele carece muito de informação de alta qualidade e tu vem promovendo isso. Muito obrigado como audiência. Meu abraço caloroso para sua esposa, para a Luana, os seus 3 filhos, para o Matheus,
para a Marina e para a Isadora, tá bom? Agradecendo também eles por ter franqueado esse momento de você estar aqui com a gente, né? Privando um pouquinho do convívio familiar para poder dividir com as pessoas essa riquíssima experiência, essa simpatia de pessoa, generosidade que você tem. Sou muito orgulhoso de ser seu amigo, sabe, Calef? E estamos juntos sempre, sabe? Você sabe que pode contar comigo aqui em São Paulo, como eu sei que aí no Rio Grande do Sul eu tenho a guarida, né? E da sua parte e de outros amigos também que estão aí. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até agora, pela sua presença, agradecer aqueles que vão já antecipadamente, que vão acessar essa live aí posteriormente para acompanhar. Foi uma live muito agradável, né? O tempo passa voando. Muitíssimo obrigado pelo interesse de vocês. Espero ter podido, né, junto com o Calef aqui, dividir algumas informações, gerar um insight, um pensamento, uma reflexão, e nós fazemos isso, Calef e eu, com muita alegria, porque o nosso desejo é fazer desse país grande um grande país. Muitíssimo obrigado a todos. Até a próxima quarta-feira, no Linha de Frente, CT Segurança, Superformance. Tamo juntos. Força e honra.